E com certeza este é um grande peso que aqueles que se consideram fortes precisam estar dispostos a carregar. No último vídeo nós temos visto que quando nós queremos medir a nossa força física, nós percebemos pela quantidade de peso que nós conseguimos levantar ou carregar de um lado para o outro. E vimos que da mesma forma espiritualmente há alguns pesos que apenas aqueles que são mais fortes no Senhor conseguem carregar. E dentre estes pesos nós temos percebido que suportar os que são mais fracos é algo que aqueles que são mais fortes devem fazer, segundo o que está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 1, quando diz que nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos mais fracos e não agradar-nos a nós mesmos. E também temos visto que a palavra suportar aqui é a mesma palavra que aparece ali em João capítulo 19, versículo 17, quando o Senhor Jesus saiu carregando a sua própria cruz. Essa mesma palavra suportar é a mesma palavra carregando ali, dando o sentido de estar carregando um peso, levando um peso rumo a um caminho. E lembramos que nós estamos rumo a um caminho a qual todos, seja forte, seja fraco, estão. Estamos indo rumo, caminho ao céu. E nessa jornada precisamos estar dispostos a suportar as debilidades daqueles que são mais fracos. E essa mesma palavra grega que aparece aqui, dando o sentido de estar levando um peso, também aparece ali em Lucas capítulo 14, versículo 27, quando o Senhor Jesus Cristo diz que quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. E essa palavra tomar, de tomar a cruz, é a mesma palavra grega que aparece ali, dando o sentido de carregar, quando o Senhor Jesus Cristo estava carregando a sua cruz, e também ali em Romanos capítulo 15, versículo 1, quando Paulo diz que os mais fortes devem suportar as debilidades dos fracos. Mas o que nos chama a atenção é o contexto em que o Senhor Jesus Cristo usa essa palavra, porque um versículo antes ele estava falando a respeito de que quem vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, enfim, quem não aborrecer os seus próprios familiares não pode ser meu discípulo. E logo depois disso ele diz que quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser o meu discípulo. Ele faz vínculo com aquilo que ele disse antes, com aquilo que ele está dizendo agora nesse versículo, mostrando que há um peso também a se carregar em relação aos nossos próprios familiares muitas vezes. O fato de tomarmos a nossa cruz pode se aplicar a muitas coisas, a muitas perseguições, talvez do mundo, talvez em relação ao próprio inimigo de Deus, pensando em Satanás. Mas nesse contexto, o Senhor Jesus Cristo está englobando os nossos próprios familiares. E com certeza este é um grande peso que aqueles que se consideram fortes precisam estar dispostos a carregar. Muitas vezes quando nós nos colocamos realmente a favor do Senhor Jesus Cristo, desejando ser como Ele é, desejando fazer as coisas que Ele fez, desejando agir como Ele agiu, nós vamos encontrar muitas críticas. E quando essas críticas e quando essas perseguições são de longe, nós ainda suportamos com mais facilidade. Mas quando essas perseguições ou essas críticas podem vir de dentro daquelas pessoas que nós tanto amamos, quando essas críticas vêm daqueles que estão tão próximos de nós, isso com certeza se torna mais um peso para que nós possamos carregar. Mas lembrando que apenas aqueles que são mais fortes no Senhor é que podem conviver com esse tipo de situação. Porque não é fácil quando nós nos colocamos a favor do Senhor, que nós devemos amar acima de todas as coisas, e muitas vezes quando nós encontramos essas pessoas que nós tanto amamos, que não compreendem o que nós estamos fazendo e nem compreendem qual a nossa situação de devoção em relação ao Senhor, e quando eles nos criticam e nos perseguem dessa forma, com certeza isso se torna um grande peso, um grande fardo a ser carregado. E o Senhor Jesus Cristo, falando a respeito dessa convicção que nós devemos ter, dessas coisas que podem acontecer, dessas perseguições, dessas críticas, até mesmo de pessoas que nós tanto amamos, o Senhor Jesus Cristo ele faz com que nós possamos pensar muito bem antes de nós queremos realmente seguir ao Senhor de uma forma realmente a agradá-lo em todos os sentidos. Ele diz que aquele que constrói uma torre deve se assentar para fazer os cálculos, para ver se tem os meios para construir, para que ao não terminar aquela obra, outros possam zombar dele.
Em outras palavras, nós devemos realmente calcular o preço de servir ao Senhor, sabendo que muitas vezes, até mesmo entre os nossos próprios familiares, entre pessoas que nós amamos e até mesmo, talvez até entre os próprios irmãos da igreja onde nós convivemos, talvez seremos perseguidos, talvez seremos muitas vezes criticados, mas ele diz que nós devemos nos assentar para realmente calcular o preço, se nós estamos realmente dispostos a passar por tudo isso. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra isso com o próprio exemplo, porque Ele mesmo sofreu na pele com os seus próprios irmãos, porque a Bíblia nos diz em João capítulo 7, versículo 5, que nem mesmo seus irmãos criam nele. Também em Lucas capítulo 4, versículo 29, muitos que moravam ali em Nazaré e viram o Senhor Jesus Cristo crescer, até mesmo estavam dispostos a matar o Senhor Jesus Cristo e o expulsaram daquela cidade a qual o próprio Senhor Jesus Cristo viveu e cresceu juntamente com aquelas pessoas. Então o próprio Senhor Jesus Cristo nos dá o exemplo na pele de que não é fácil cumprir e fazer a vontade de Deus, e que nós realmente devemos calcular o preço de servir ao Senhor. E nós devemos lembrar do que Paulo mesmo diz em 2 Timóteo 3, versículo 12, que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E infelizmente isso se aplica até mesmo aos nossos familiares e também aos nossos irmãos em Cristo. Devemos lembrar que ao tomar a cruz, nós estamos fazendo a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo fez ali em João capítulo 19, versículo 17, quando ele saiu tomando a sua cruz, levando a sua cruz, e ele ia de fato para a morte. E quando nós estamos tomando a cruz, nós estamos seguindo sim ao Senhor, fazendo da maneira com que Ele deseja, fazendo as coisas que Ele faz, seguindo a sua vontade, seguindo o seu exemplo, mas nós temos que ter ciência de que no fim da nossa trajetória, nós também seremos crucificados. Se não fisicamente, literalmente, talvez seremos figurativamente. Devemos lembrar que a cruz é um instrumento de morte, e se nós tomamos a nossa cruz, nós estamos assinando a nossa sentença de que, se preciso for, nós vamos até a morte com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós realmente tomamos a cruz, tomamos este peso de levar a nossa própria cruz, nós estamos assinando a sentença de sofrermos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é bom lembrar também que em Romanos capítulo 8, versículo 17, nos diz que se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aqueles que de fato se consideram fortes no Senhor devem estar dispostos a levar a sua cruz dia após dia, por amor ao Senhor Jesus Cristo.